Olá irmão que acompanha o canal Templo São Paulo Leste para o estudo das Escrituras e do Evangelho, claro. Tudo bom com você? Tudo bem com sua família? Tudo bem com sua unidade, com seu trabalho e com seu estudo? Espero sinceramente que sim. Então vamos para o Vem Segue-me dessa semana, que vai ser apenas a sessão 19 de Doutrina e Convênios. Assim como na outra lição vão estudar apenas uma única sessão, porém também vamos ver quantos maravilhosos, importantes ensinamentos e mandamentos tem para podermos ler, estudar e aprender e colocar em nossa vida diária também. Então, essa revelação, a sessão 19, como agora conhecemos, foi dada através de Joseph Smith, o profeta, em março de 1829, para Martin Harris. Nessa ocasião já estava no mês anterior à restauração da igreja. Olha só em como já estava avançando bem a obra. E vamos ver que o Senhor ordenou a Martin Harris que ele hipotecasse a sua fazenda para poder ajudar na obra. Martin Harris, ele possuía um testemunho do livro de Mormon, mas a sua esposa Lucy ainda não. E ele se viu na situação, se ele hipotecasse a fazenda, de correr o risco de, além de perder dinheiro, perder a reputação que ele tinha e, pior, perder o seu casamento. Mas Martin Harris fez como o Senhor ordenou. Ele hipotecou a fazenda para ajudar a pagar a gráfica e assim teve a edição a publicação dos 5.000 livros de Mormon que foram impressos inicialmente para que já pudesse ajudar assim que a igreja fosse organizada. Então, olha só, né? O Senhor sempre exige sacrifícios. E nós, o quanto a gente está disposto a sacrificar para a obra do Senhor. Hoje, provavelmente, o Senhor não vai pedir isso para nós e para ninguém, mas o quanto nós estamos dispostos a sacrificar. Pode ser o nosso tempo, pode ser o nosso talento, mas enfim. E o que nós estamos dispostos a sacrificar pelo Senhor? Mas todo e qualquer sacrifício, porém, que for feito, não vai se aproximar de forma alguma do sacrifício que o Senhor e Redentor Jesus Cristo fez em prol de toda a humanidade. E é o que nós vamos começar a ver agora. No versículo 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, Cristo, o Senhor, sim, eu sou Ele, o princípio e o fim, o Redentor do mundo. O que ele quer dizer? Alfa é a primeira letra e Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que quer dizer? Ele é o princípio e é o fim, ou seja, ele é o autor de todas as coisas. Então tudo a gente está centralizado em Jesus Cristo. Ele é o começo, o meio e o fim. Então tudo sempre é direcionado a Ele. Por isso que ele usa esse termo, né? Alfa e Ômega. O versículo 2 agora. Eu, tendo cumprido e consumado a vontade daquele a quem pertenço, ou seja, o Pai, a meu respeito, tendo feito isso para sujeitar a mim todas as coisas. Lembrando mais uma vez que Jesus ele sempre fez questão de enfatizar que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai Celestial, conforme a gente viu e aprendeu. Na Guerra dos Céus, Lúcifer lhe disse, nenhuma alma vai se perder, mas quero toda a sua glória para mim. Jesus, porém, ele disse, Pai, faça-se de acordo com a sua vontade. Então ele sempre faz questão de enfatizar que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Depois o Senhor ele volta a enfatizar o arrependimento, a praticar boas obras e para podermos nos preparar
para o julgamento final. Quer dizer, o Senhor sempre ele fala isso, né? Que a gente, vamos ver daqui a pouco mais a respeito disso, sobre o que devemos ensinar. Mas ele sempre se fala, né? Para a gente poder se arrepender, porque à medida que vamos nos arrependendo, vamos nos corrigindo e vamos nos aproximando mais ainda do Pai Celestial. Porque uma coisa certa, uma obediência, vai levar nós a outra obediência e assim por diante. E quanto mais formos obedientes, mais vamos ser abençoados, principalmente com a companhia do Espírito Santo em nossas vidas para poder nos ajudar a ser mais e mais obedientes. E a gente deve se preparar, que a gente não deve temer o julgamento do mundo, das pessoas, a gente deve pensar no juízo final, ou seja, no julgamento final, porque lá o filme da nossa vida vai ser passado e aí o Senhor vai estar lá para nos defender. Mas para que Ele possa nos defender, ser nosso advogado junto ao Pai, devemos praticar boas obras. Ok? Aí dos versículos 13 ao 15, o Senhor ele ordenou a Martin Harris que ele se sacrificasse para benefício da sua obra. Vamos ver sempre que o Senhor exige sacrifício de nós. Cada um tem algo para sacrificar, mas lembrando que o Senhor nunca vai nos dar ordem da qual a gente não possa cumprir. Se Ele ordenou isso a Martin Harris, é porque Ele seria capaz de poder conseguir executar essa ordem para que Ele pudesse ajudar na obra. O Senhor nunca requer aquilo que a gente não vai poder cumprir, mas que possamos também nos esforçar. E aí, a partir do versículo 15 mesmo, o Senhor ele descreve o seu sacrifício expiatório. É interessante que no Novo Testamento o sacrifício de Cristo é descrito de acordo com a palavra dos apóstolos, dos autores dos livros que lemos e estudamos lá no Novo Testamento. Mas aqui o Senhor descreve com as suas próprias palavras o que aconteceu com ele, como o ponto de vista dele. E vamos ler então agora o versículo 18. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. O Senhor ele também ele havia dito, né, que cada um deveria se arrepender, senão teria que sofrer como ele sofreu. E nesse versículo 18 ele dá essa descrição, que ele sangrou por todos os poros. Cientificamente é provado que se uma pessoa qualquer, cada um, eu, você que está me assistindo, qualquer pessoa, se uma pessoa suar apenas uma gota de sangue, essa pessoa vem a óbito, ou seja, ela morre. Agora imagine o sofrimento de Cristo. A gente sempre tem a imagem dele do sofrimento do quê? Dele carregando a cruz, sendo humilhado, sendo agredido, dele sendo pregado na cruz, antes disso também sendo chicoteado. Não que isso não tenha sido ruim, não tenha sido doloroso para ele, é claro, mas o maior sofrimento mesmo foi lá no Getsemane. O sofrimento foi tão grande que o próprio Novo Testamento diz que apareceu um anjo do céu para o confortar, para poder o consolar. Então, se uma pessoa comum, se suasse uma gota de sangue e já viesse a falecer, agora imagine ele que suou por todos os poros, como Isaías profetizou, que Jesus iria pagar por todos os nossos pecados e por todas as nossas dores. Por isso, a gente tem sempre que ter em mente o sacrifício que Jesus fez por nós e sermos gratos, Ele ter dado a sua vida para poder nos salvar. E o que nós estamos fazendo para poder agradecer?
o sacrifício que ele nos fez. E ele fala, não quero nem imaginar, gente, como seria pagar por a dor de todas as pessoas, as que eram vivas na época, as que já tinham vivido e morrido e as que ainda viriam a nascer. Ou seja, são bilhões, mais bilhões e bilhões e bilhões de pessoas. Tá bom? E o Senhor, ele continuou, né? Ele glorificou o Pai Celestial, ele chamou Martin ao arrependimento e que ele pregasse exatamente isso, o arrependimento às pessoas. Vamos ler o versículo 22, que ele havia dito, né? Porque o Senhor queria que ele não pregasse nada que não seja arrependimento. E nesse 22 vamos ver o porquê. Ele fala, porque agora não podem tolerar carne, devem receber leite, portanto, não deverão conhecer estas coisas para que não pereçam. Eu gosto de comparar isso. As pessoas às vezes ficam ansiosas de querer saber mais e mais e mais, mas a gente tem que ir com calma. O senhor não está que a gente fique se preocupando com detalhes profundos ou assuntos assim profundos, grandes mistérios. Não que isso seja errado, mas a gente deve se preocupar primeiramente com o arrependimento. A gente não vai poder suportar ainda não podemos suportar uma glória celestial. Para isso a gente tem que se preparar, porque ele está dizendo assim, ele falou da carne e do leite. Geralmente, qual é o primeiro alimento que uma criança recebe? É o leite materno. Na grande maioria dos casos, nenhuma mãe a princípio vai poder dar uma carne para uma criança. Quando chegar o devido tempo, a criança vai poder se alimentar de carne. Então, com nós é a mesma coisa. Nós homens, principalmente, primeiro recebemos o sacerdócio menor, para depois podemos receber o sacerdócio maior e todos assim, quando for o momento necessário também, poder receber a bênção patriarcal e poder entrar no templo e receber as ordenanças sagradas. Vemos que as coisas do Senhor assim, não é tudo assim, papum, de repente, já me arrependi, já vou me batizar e pronto, já estou salvo, não. Tudo é feito passo a passo, passo a passo, nada é uma coisa assim de repente. Tudo nós temos que ter em mente que a gente deve ir degrau por degrau, porque assim, não para ser devagar ou parado, claro que não, mas que a gente deve saber como a gente deve conduzir nossa vida e receber as coisas preceito por preceito, palavra por palavra, e assim a gente vai podendo progredir gradualmente, espiritualmente. O versículo 23 agora. Aprende de mim e ouve minhas palavras. Anda na mansidão de meu espírito e terás paz em mim. Eu lembro que tinha até, não sei se é um hino das moças que fala que elas cantam exatamente esse versículo que o Senhor diz, aprende de mim, ouça de mim as palavras. Quer dizer, vamos a estudar as Escrituras. Como eu sempre falo, não é a gente pegar as Escrituras e simplesmente ficar lendo por lendo, só ficar folheando páginas, não. A gente deve procurar aprender e estudar para podermos adquirir o nosso conhecimento, trazer mais o Espírito à nossa presença, para que aí a gente possa aprender dele, como diz o título da aula, aprende de mim. Para a gente poder aprender, a gente tem que estudar. A gente não é simplesmente ler. Mais uma vez, a gente deve procurar entender aquilo que nós estamos entendendo, porque estudando a gente vai poder fazer de acordo com, saber a vontade do Senhor e aí poder fazer de acordo com a vontade dele. E aqui um conselho que ele diz, né, que ele fala no versículo 25 agora. E também te ordeno que não cobices a mulher de teu próximo, nem procures tirar a vida de teu próximo. Vamos voltar lá nos 10 mandamentos. E o Senhor está deixando bem claro, isso não só para ele, mas para todas as pessoas. Não cobiçar
uma pessoa comprometida, ou seja, uma pessoa, ou mente uma pessoa casada. Porque os 10 mandamentos é interessante. O 10º mandamento é o mandamento que pode, se a pessoa quebrar, pode levar ela a quebrar os outros 9. Se a pessoa fica com a cobiça, ela pode ser levada a adulterar, a roubar, ou até mesmo a matar. Infelizmente já vimos casos assim na vida, né? De gente que foi cobiçar. O exemplo clássico disso é de Davi. Ele foi lá ver Batseba se banhando, ela também podia ter evitado que isso acontecesse, mas ele cobiçou, ele adulterou e depois ele acabou providenciando a morte do marido dela, que era Urias. E aí, no fim, o que aconteceu? O profeta Natan foi lá, chamou a atenção de Davi. Foi prometido que ele não ia sofrer para sempre, mas a chance da exaltação ele havia perdido, porque ele cometeu, além do adultério, ele havia cometido o pecado imperdoável, que é o de derramar sangue inocente. Então, que possamos sempre vigiar e cuidar com isso, para que a gente não possa cair nesse problema. E o versículo 26 agora. E também te ordeno que não te apegues à tua propriedade, mas oferece-a liberalmente para impressão do livro de Mórmon, que contém a verdade e a palavra de Deus. Conforme falamos aqui na introdução da aula, foi exigido de Martin Harris isso, que ele hipotecasse a fazenda para que ele pudesse pagar a gráfica, para que pudesse ser impresso 5.000 exemplares do livro de Mórmon. Hoje, agora com a tecnologia, podemos ter até o livro de Mórmon nas escrituras ou em algum meio eletrônico, como um tablet, um computador, um notebook, mas naquela época, claro, não existia nada disso, então era necessário a publicação. Eu também ainda conheci através de um livro impresso, como a grande maioria das pessoas. As gerações de agora vêm no aplicativo. Mas voltando a dizer, olha que o Senhor falou para Harris, né, que ele pudesse fazer isso para que ele pudesse ajudar na obra. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que o Senhor exige o dízimo? Por que o Senhor exige ofertas? Por que ele pede isso, pede aquilo? Ele precisa de dinheiro? Não. Pai Celestial não precisa de dinheiro, mas ele fez essas coisas, ele deixou esse mandamento, o dízimo e as ofertas, para que nós não fôssemos apegados ao dinheiro, para que nós não fizéssemos do dinheiro um mau uso. Quando a gente coloca o dinheiro acima de tudo, a gente também está quebrando um mandamento grave, a gente está cometendo a idolatria. A gente está gostando de alguma coisa mais do que a Deus. E lá no Novo Testamento, o conselho que foi dado do apóstolo a Timóteo, que fala porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nesse alguns se traspassaram da fé, cometendo erros terríveis, gravíssimos. E ele fala, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a mansuetude, a paz, a fé, enfim. É por isso que o Senhor deixou esse sacrifício para nós, para que a gente não seja apegado ao dinheiro, para que a gente não seja apegado aos bens materiais. Como até diz o ditado, depois que morrer, não vai poder levar nada. A pessoa pode ter o dinheiro que for, mas o Senhor mesmo disse, né, de que aproveita o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. E a pessoa pode ter a riqueza, não é errado, mas a pessoa também deve usar o seu dinheiro para poder ajudar na obra do Senhor, ajudar o necessitado e não só para querer ficar se engrandecendo ou ficar ostentando. E diz o ditado, agora, né, quando morrer não vai levar nada. A pessoa, quando morrer, só que vai poder levar é uma peça de roupas e que nem é ela quem vai escolher. Vai ficar tudo aí.
Mas, enfim, a gente está com essa mentalidade, nós estamos procurando ser honestos e generosos nas nossas ofertas, principalmente quando é para ajudar o próximo, algo para refletir. E aí nos versículos seguintes, o Senhor ordena levar o Evangelho e pregar em todo lugar. E que fosse que eles tivessem permissão para poder entrar e com humildade. Nós também, quando servimos missão, a gente tem a regra de respeitar os locais que outras pessoas e denominações, religiões consideram sagrados, mas aonde for permitido, ou fosse permitido, a gente também levaria o Evangelho. E fala de todo lugar, independente se é bairro rico, se é bairro pobre, se é fazenda, cidade grande, litoral, montanhas, se é um lugar muito quente ou se é um lugar muito frio, mas enfim, que a gente possa levar o Evangelho às pessoas incondicionalmente. O versículo 31 diz algo interessante. E de dogmas não falarás, mas declararás arrependimento e fé no Salvador e remissão de pecados por batismo e por fogo, sim, pelo Espírito Santo. O Senhor está aqui dizendo, o que seria dogma? Você deve estar perguntando, irmão Ari, o que seria dogmas? Dogmas, entre outras coisas, vamos colocar assim, que é a gente querer colocar algo pessoal nosso, uma vontade nossa, como se fosse um mandamento, um ensinamento da igreja, e nunca devemos fazer isso. A gente nunca deve falar nem mais e nem menos do que está nas escrituras e do que foi revelado. Está com dúvida de alguma coisa? Consulte seu professor, professora da escola dominical, ou presidente da escola dominical, professor do seminário, do instituto, ore, procure pedir a compreensão do Senhor para poder entender, mas que a gente nunca coloque uma opinião pessoal como se fosse um mandamento. Eu, por exemplo, irmão Ari, eu não gosto de pescar nem de comer peixe, mas isso não me dá o direito de impedir os irmãos que gostam de irem pescar, de comer um peixe, só evita fazer isso no domingo, de sair para uma pescaria, porque é o dia do Senhor. Assim como domingo a gente também não deve ir para estádios, shoppings, parques de diversões, enfim, qualquer coisa que tire a nossa atenção e foco do dia do Senhor e do Evangelho. Mas se for um dia de sábado, por exemplo, um feriado, não tem problema algum. Eu mesmo já teve atividades na área que os irmãos foram pescar, mas eu não fui, mas eu não de forma alguma atrapalhei, eu tentei ou prejudicar ou querer desanimar os irmãos. Não, tudo bem, vai, bom divertimento para vocês, não é o que eu gosto, né? Mas a gente tem que saber. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com mandamentos e ordenanças e tal. Se tiver alguma dúvida também, sempre procure fazer algo que a minha esposa aconselha muito, que eu vou ser homem para admitir que principalmente nós homens falhamos muito, que é não ler manual. Quando a gente procura estudar corretamente, a gente estudar e ler os manuais, a gente vai ter plena certeza daquilo que a gente deve falar, daquilo que a gente deve fazer, e assim vamos evitar erros e falhas feias, mas que a gente deve procurar. Procurar falar o quê? Da fé, do arrependimento, do batismo, do dom do Espírito Santo. Essa sim é a doutrina mais profunda. Quando soubermos tudo sobre fé, quando tivermos uma fé igual a de Abraão, a do irmão de Jared, de Nefe, de João Batista, de Joseph Smith, se a gente tiver uma obediência também como eles, como Jó, Maria, Isabel, Ana, enfim, todos os grandes homens e mulheres da história, a gente vai se tornar perfeitos.
Meu presidente de missão costumava dizer, a gente não deve se preocupar com o umbigo de Adão. Tem pessoas que ficam preocupadas, Adão tinha umbigo, já que ele não foi gerado, ele foi formado, né, como as escrituras escrevem. A gente não deve se preocupar com isso, qual era o tom de pele que o Senhor tinha aqui quando viveu aqui na terra, qual foi o tipo de madeira que Noé usou para construir a arca. Não é nenhum erro, pecado saber essas coisas, mas isso não é mais importante. O mais importante é aprendermos com seus exemplos de fé. Tá bom? Aí depois o senhor ele aconselha a Martin a pagar a dívida que tinha com a gráfica. Ele, claro, ele tinha, a gente nunca deve fazer ou evitar fazer dívida. Se a gente tem, a gente deve procurar pagar e tal. Ele, porém, o senhor disse que o Martin não deixasse de sustentar a sua família, ou seja, ele não ia vender a parte que ele usava para poder prover o alimento do seu lar, da sua família. Como a gente está falando, o Senhor nunca vai nos desamparar e nunca vai exigir que a gente faça mais daquilo que a gente é capaz ou que a gente possa fazer. Então aí o Senhor deixou bem claro, olha só, né? O Senhor falou que, porém, não deixe de prover o sustento da sua família. Aquela parte você deixa lá. Interessante, olha o amor que o Pai Celestial tem por cada um de nós. Providencia meios para que a gente possa ajudar na sua obra e ao mesmo tempo provê e orienta formas que a gente possa prover a nossa família. E ele, claro, ele tinha que continuar a pregar e clamar ao Senhor Deus, ele como orar, como fazer da forma correta. Versículo 38 agora. Ora sempre derramarei meu espírito sobre ti, e grande será a tua bênção, sim, até maior do que se obtivesses tesouros da terra e corruptibilidade na mesma medida. Um conselho que foi dado a Martin, mas que pode e vai e deve servir a nós e que devemos procurar seguir também. Primeira coisa que ele falou aqui é para orar. Devemos, mais uma vez dizendo, a gente sempre deve procurar fazer oração em família e também individualmente. Sempre procurar agradecer a tudo que o Senhor nos dá, a visão, poder enxergar, andar, enfim, o alimento, o trabalho, a casa, a família, todas as bênçãos. Se a gente analisar, existe milhões e milhões de coisas que nós podemos e devemos agradecer e sermos gratos ao Pai Celestial. Então, o primeiro conselho que ele dá é que ele faz uma promessa. Ora continuamente e derramarei o meu Espírito, ou seja, o Espírito Santo para ajudar nesse trabalho, nesse Evangelho. E em nossas vidas também, diariamente. Ele falou que vai ter obter tesouros, não aqui na terra, que pode ser corrompido, mas como as escrituras falam, obter, juntar tesouros no céu. E esse tem a vantagem, lá nenhum ladrão vai poder roubar, está garantido e vai ser para sempre os tesouros que estão prometidos para nós lá nos céus. E aí no versículo 41, também ele diz que ele tinha continuado para orar, para que a gente pudesse orar, para que a gente tivesse uma conduta correta. Porque ele falou que você não pode andar como um guia cego. Aí no versículo 41. Ou pode ser humilde e dócil e conduzir sabiamente perante mim, sim, venha a mim teu Salvador. Que nos versículos anteriores, no 39, o Senhor falou, a gente com o Evangelho, a gente se regozija, a gente se alegra o nosso coração, a gente se alegra também quando a gente lê as Escrituras, a gente recebe isso de bom grado, de bom coração, quando estamos lá na conferência geral, quando a gente está seguindo o conselho dos profetas, dos irmãos e das irmãs, a gente também recebe de bom grado
a gente procura, eu preciso corrigir isso, eu preciso melhorar aquilo, eu posso fazer melhor, ou a gente fica se irritando e tal. E quando tem um discurso, principalmente na aula, ou até um testemunho, a gente procura entender o que o irmão, a irmã falou, a gente procura receber de bom grado, ou a gente acha, deve estar falando isso para mim, deve estar jogando indireta. A gente deve se alegrar com o Evangelho. Meu presente de missão dizia, o Evangelho é um Evangelho de amor, é um Evangelho de alegria. Vemos lá em 2 Nef 2,25, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Quer dizer, a alegria do Senhor, não a alegria segundo o mundo, mas a alegria de obedecer os mandamentos, de ser fiéis e obedientes e firmes ao Evangelho. Isso sim nos aproxima do Pai Celestial. Então essa é a aula de hoje, né, que fala, aprende de mim. Como falamos, em pouco tempo, olha só quantas lições e ensinamentos valiosos a gente pôde aprender e pôde desenvolver. Tá? Então essa é a aula que eu deixo em nome de Jesus Cristo, amém. E peço mais uma vez, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, com todas as pessoas que tiver nos seus contatos, e não esqueça de deixar o seu like e de fazer o seu comentário, tá bom? Muito obrigado, nos vemos na próxima, até lá, tchau.